Às 8 da noite de uma sexta-feira, Marcus Sterling era o homem mais rico de Manhattan. Ele estava no centro do universo, segurando um copo de uísque importado, cercado de bajuladores, comemorando uma fusão que ia cimentar seu legado para sempre. Ele tinha a empresa perfeita, a amante perfeita e a esposa perfeita e silenciosa. Mas ele cometeu um erro fatal. Ele achou que o silêncio da esposa era submissão. Estava redondamente enganado. Era preparação. Quando o sol nasceu sobre o Central Park na manhã seguinte, Marcus não estaria apenas solteiro, estaria falido, destruído e completamente apagado. Essa é a história de como Helena Sterling não apenas deixou o marido. Ela o deletou. O gala beneficente da Fundação Sterling era o tipo de evento onde as flores custavam mais que a faculdade de muita gente. O salão nobre do Hotel Plaza estava sufocantemente quente, perfumado com fragrâncias caras e o cheiro metálico de ambição. Helena Sterling estava parada ao lado da escultura de gelo, uma observadora silenciosa num vestido de seda esmeralda que caía sobre seu corpo esguio como armadura líquida. Ela girava a água com gás no copo, observando o marido. Marcus Sterling, CEO da Sterling Dynamics, estava fazendo a corte perto da orquestra. Era bonito daquele jeito agressivo de predador. Maxilar afiado, dentes caros e olhos que olhavam através das pessoas em vez de olhar para elas. Naquele momento, estava rindo de uma piada do senador Reynolds. A mão descansava casualmente, mas possessivamente, na lombar da diretora de comunicação dele, Jessica Thorne. Para o olho destreinado, parecia um chefe e sua funcionária compartilhando um momento de triunfo profissional. A fusão com a Helios tinha sido fechada ontem. A Sterling Dynamics tinha adquirido uma rival massiva, garantindo a dominância de Marcus no setor de tecnologia pela próxima década. Mas Helena tinha olho treinado. Ela via como o polegar de Marcus traçava o tecido do vestido de Jessica. Via como Jessica se inclinava para o toque, os olhos dela dardejando na direção de Helena, com uma mistura de pena e triunfo. Ele está de bom humor hoje, uma voz disse ao lado dela. Helena não virou. Conhecia a voz. Era Arthur Penhaligon, o diretor financeiro da empresa e uma das poucas pessoas que Marcus realmente temia. O acordo da Helios fechou, Arthur, Helena disse, a voz calma, não revelando nada. Ele se sente invencível. Arthur tomou um gole da bebida. Ele se sente invencível porque o código que você escreveu para o algoritmo de logística é a única razão pela qual a avaliação passou na due diligence. Ele pretende reconhecer isso? Helena finalmente virou para olhar o homem mais velho. Importa? A empresa ganha. Todos ganham. Você não ganha nada, Helena. Arthur murmurou, baixando a voz. Viu o rascunho da nova alocação do fundo fiduciário. Ele está movendo ativos para contas offshore nas Ilhas Cayman, contas em que seu nome não está. A expressão de Helena não vacilou. Eu sei. Arthur piscou surpreso. Você sabe? Sei sobre as contas, Arthur. Sei sobre o apartamento que ele comprou para Jessica em Tribeca através da empresa de fachada Red Nova LLC. Sei que ele planeja me entregar os papéis do divórcio na segunda-feira de manhã, alegando diferenças irreconciliáveis para poder casar com ela antes do fim do ano fiscal. Arthur encarou ela, o copo congelado a meio caminho da boca. Helena, se você sabe, por que está aqui parada bebendo água? Você precisa de um advogado, precisa proteger sua propriedade intelectual. Helena olhou de volta para Marcus. Ele estava brindando com champanhe. Jessica radiante ao lado dele. Ele parecia um rei. Não preciso de advogado, Arthur. Helena disse suavemente. Preciso de uma linha do tempo. Que horas os mercados asiáticos abrem? Arthur franziu a testa, confuso com a mudança. Tóquio abre em 4 horas. Por quê? Helena colocou o copo de água numa bandeja passando. Checou o relógio. Era um Patek Philippe, presente de Marcus pelo 5º aniversário deles. Ele tinha gravado. Tempo é dinheiro. 4 horas. Ela sussurrou. Deve ser suficiente. Olhou para Arthur uma última vez. Vá para casa, Arthur. Venda suas opções de ações pessoais da Sterling Dynamics. Faça isso hoje à noite pelo balcão de negociação After Hours. Helena, o que você vai fazer? Ela não respondeu. Simplesmente ajustou o fecho de diamante da bolsa, alisou o vestido e começou a caminhar. Não caminhou até Marcus para fazer uma cena. Não caminhou até Jessica para jogar uma bebida. Helena Sterling caminhou até a saída. Ao passar pelo círculo de bajuladores cercando o marido, Marcus a viu. Franziu a testa, irritado que ela estava se movendo sem permissão dele.
Ele gesticulou com a boca. Onde? Helena não gesticulou nada de volta. Simplesmente ofereceu a ele um pequeno fantasma de sorriso, um sorriso tão frio que deveria ter congelado o champanhe no copo dele, e saiu pelas portas duplas. Marcos bufou, virando de volta para Jéssica. Deixa ela ir. Provavelmente está com dor de cabeça. Ela é fraca. Jéssica riu, sussurrando no ouvido dele. Ela é irrelevante, Marcos. Hoje à noite é sobre o futuro. Ao futuro, Marcos disse, erguendo o copo. Ele não tinha ideia de que o futuro dele tinha acabado de sair pela porta. E ela carregava as chaves do reino na bolsa. O manobrista trouxe o carro. Não era a limusine dos Sterling. Era um sedã preto comum que Helena tinha pedido por um app de transporte, usando um pseudônimo. Para onde, senhora? O motorista perguntou. Aeroporto de Teterboro, Helena disse. Tirou um celular da bolsa. Não era o iPhone principal dela. Era um descartável, um Android barato. Discou um número. Iniciar protocolo 0, ela disse. Do outro lado, uma voz distorcida respondeu. Código de autorização requerido. Código Prometeu desacorrentado. Autorização. Helena Vance. Houve uma pausa. Protocolo iniciado. A limpeza começa em T-10 minutos. Boa sorte, senhora Vance. Ela desligou e abaixou a janela, jogando o celular descartável numa boca de lobo, enquanto o carro entrava na rodovia. Respirou fundo. Por 10 anos, ela tinha sido Helena Sterling, a esposa troféu, a ex-analista de dados que teve sorte de casar com o chefe. O mundo tinha esquecido que antes de ser esposa, Helena Vance era uma prodígio do MIT. Esqueceram que foi ela quem construiu a arquitetura Core X que a Sterling Dynamics rodava. Marcos era o rosto, o vendedor. Mas Helena? Helena era o cérebro. E lobotomias são dolorosas. De volta ao Plaza, a festa estava terminando. Era 1 da manhã. Marcos estava bêbado de sucesso e uísque. Cambaleou para dentro da limusine com Jéssica, sem se importar quem via. Pro penthouse, Marcos rosnou pro motorista. E a Helena? Jéssica perguntou, fingindo preocupação. Quem se importa? Marcos riu, afrouxando a gravata. Deixa ela dormir no quarto de hóspedes. Segunda, ela está fora. Tem o acordo pré-nupcial blindado. Ela fica com a casa nos Hamptons e uma mesada mensal. Isso é tudo. Eu fico com a empresa. Fico com os bilhões. Chegaram ao penthouse dos Sterling na 57th Street. Um triplex no céu com vista para o parque. Marcos usou a impressão digital para abrir o elevador privado. Cambalearam para o hall de entrada. Estava quieto. Quieto demais. Helena! Marcos gritou, a voz ecoando no piso de mármore. Nenhuma resposta. Ela provavelmente está emburrada na cama. Marcos resmungou. Levou Jéssica até o quarto principal. Chutou a porta para abrir. A cama estava perfeitamente arrumada. Nem uma ruga nos lençóis de algodão egípcio. Marcos franziu a testa. Foi até o closet, um espaço do tamanho de um apartamento pequeno. Escancarou as portas. Que diabos! Vazio. Não apenas faltando alguns vestidos. Vazio. Os cabides onde seus vestidos de alta costura ficavam estavam vazios. As prateleiras que guardavam as bolsas Hermès estavam limpas e desertas. O cofre de joias estava aberto e vazio. Ela se mudou? Jéssica perguntou, olhando ao redor do espaço cavernoso. Marcos sentiu uma pontada de irritação. Ela deve ter contratado uma mudança enquanto estávamos no gala. Mesquinha assim? Tudo bem, me poupa o trabalho de chutá-la para fora. Marchou até seu lado do closet, onde seus ternos sob medida ficavam. Alcançou o cofre biométrico escondido atrás de um painel falso. Aqui era onde ele guardava os HDs, os backups, o livro negro, a chantagem que tinha sobre senadores e concorrentes. Pressionou o polegar contra o scanner. Bip. Uma luz vermelha piscou. Acesso negado. Marcos piscou, limpou o polegar na camisa e pressionou de novo. Bip. Incompatibilidade biométrica. Droga. Marcos rosnou. Digitou o código de override manual. 198500. A data de nascimento dele. Bip. Código inválido. O que está acontecendo? Jéssica perguntou, sentindo a mudança no ar. Marcos puxou o celular. Vou ligar para a segurança. Vou mandar prender ela por roubo. Tocou a tela. O Face ID não o reconheceu. Digitou a senha. Dispositivo apagado. Por favor, faça login. O estômago dele despencou. Pareceu que o elevador tinha cortado o cabo. Correu até a mesa de cabeceira e pegou o telefone fixo. Uma linha segura antiquada conectada diretamente ao servidor privado da Sterling.
Não havia tom de descagem, apenas um chiado estático morto. Marcos, a voz de Jéssica estava tremendo agora. Por que as luzes estão piscando? O sistema de casa inteligente, controlado por um servidor central no porão, de repente entrou em surto. As luzes subiram para 100% de brilho, branco ofuscante, depois apagaram completamente. As persianas automatizadas subiram, expondo às janelas as luzes da cidade. Na tela de televisão de 85 polegadas montada na parede, a estática clareou. Uma única linha de texto apareceu em fonte branca Courier contra um fundo preto. Olá, Marcos! Você queria controle total, agora não tem nada. E Marcos encarou a tela. Pela primeira vez na vida, o álcool evaporou do sistema dele, substituído por um terror frio e cortante. O silêncio no penthouse foi quebrado pelo som do celular de Jéssica tocando. É do escritório, Jéssica disse, olhando a tela. É o gerente de TI do turno da noite. Me dá isso, Marcos rosnou, arrancando o telefone. Aqui é o Sterling. Senhor Sterling, graças a Deus. O jovem do outro lado estava hiperventilando. Temos uma situação. Código vermelho. Que tipo de situação? Estamos trancados para fora, senhor. Tudo. Os servidores de e-mail, os backups na nuvem, o software de logística financeira. Começou 10 minutos atrás. O sistema simplesmente se autodestruiu. O que você quer dizer com autodestruiu? Marcos rugiu, andando pelo quarto escuro, iluminado apenas pelo brilho da cidade. É uma criptografia em cascata, senhor. Está reescrevendo o código-fonte em tempo real. Toda vez que tentamos parar, deleta outro terabyte de dados. Tentamos acessar o diretório raiz para desligar a energia, mas as senhas de administrador foram trocadas. Trocadas para quê? Senhor, o nome de usuário foi trocado para escritora fantasma, e a dica de senha é a verdadeira fundadora. Marcos congelou. Olhou para Jéssica, que estava tremendo no vestido caro. A verdadeira fundadora. 7 anos atrás, quando a Sterling Dynamics era uma startup falida, foi Helena quem ficou acordada por 3 semanas seguidas, reescrevendo o código de lixo que Marcos tinha comprado de um desenvolvedor falido. Ela tinha consertado, tinha otimizado, tinha construído o motor que o fez bilionário, e ele nunca tinha dado a ela uma única ação. Disse que era mais limpo se ele ficasse com o patrimônio e ela fosse apenas a esposa dele. O que é meu é seu, amor, ele tinha dito. Coloque a equipe jurídica no telefone, Marcos ordenou, a voz tremendo. O CTO. Todo mundo no escritório agora. Não podemos ligar para eles, senhor. O técnico de TI gaguejou. O diretório da empresa sumiu. Os contatos dos funcionários estavam hospedados no servidor interno. Tudo sumiu. Marcos jogou o celular de Jéssica na parede. Ele despedaçou. Temos que ir para o escritório, Marcos disse pegando as chaves. Temos que fisicamente parar os servidores. Correram para o elevador. Marcos martelou o botão. Nada aconteceu. O elevador inteligente estava morto. Vamos ter que descer de escada, ele cuspiu. São 40 andares, Marcos. Jéssica chorou. Anda ou fica aqui e apodrece. Desceram 40 lances de escada de concreto, as roupas de gala manchadas de suor. Quando chegaram ao lobby, Marcos estava arquejando. O porteiro olhou para ele com preocupação. Senhor Sterling, está tudo bem? O cartão de crédito do senhor foi recusado no pedido de comida que fez mais tarde. Marcos o ignorou e correu para a chuva. Não tinha o celular para chamar um Uber, não tinha a carteira, tinha deixado no paletó lá em cima e não ia voltar. Acenou para um táxi amarelo, parecendo um louco de smoking. Wall Street. Torre Sterling. Agora. Dinheiro adiantado. Amigão, o taxista disse, olhando desconfiado. Marcos apalpou os bolsos, vazios. Olhou para Jéssica. Dá dinheiro para ele. Jéssica abriu a bolsa. Eu só tenho uma nota de 20. Pega logo. Marcos gritou, jogando a nota para o motorista. A viagem até Wall Street levou 20 minutos. Cada minuto pareceu um ano. Quando chegaram à torre de vidro elegante que carregava seu nome, o lobby era um caos. Pessoas correndo, seguranças confusos, as catracas travadas, piscando vermelho. Marcos pulou a catraca. Correu até a sala de servidores no 5º andar. As paredes de vidro da sala de servidores revelavam o horror dentro. As luzes nos racks de servidor, geralmente um verde calmo e piscante, estavam laranja sólido. Arthur Penhaligon estava ali parado assistindo às telas. Parecia calmo, usava casaco, segurando uma caixa de pertences pessoais. Arthur. Marcos agarrou ele pelas lapelas. Para isso, você tem a chave mestra.
Override no sistema. Arthur gentilmente removeu as mãos de Marcus. Não posso, Marcus. A criptografia está usando o protocolo Vence. Que diabos é o protocolo Vence? É uma segurança que Helena escreveu 5 anos atrás. Ela me disse que era uma defesa contra a espionagem corporativa. Se alguém tentasse roubar a propriedade intelectual principal, o sistema se criptografaria e transferiria as chaves de propriedade para um drive externo offline. Arthur olhou para Marcus com uma mistura de pena e nojo. Ela não ativou contra um hacker, Marcus. Ela ativou contra você. Onde está a chave? Marcus gritou. Onde está o drive externo? Imagino, Arthur disse, checando o relógio, que esteja em algum lugar sobre o Oceano Atlântico agora. Conserta isso. Pedi demissão 1 hora atrás, Marcus. Arthur disse. E vendi minhas ações. Você está sozinho. Arthur foi embora, deixando Marcus encarando os monitores. Na tela principal, uma barra de progresso mostrava transferência de ativos 98% completa. E então, veio o golpe real. Um alerta de notícias apareceu nas telas de televisão do lobby. A manchete dizia: Última hora, SEC investigando Sterling Dynamics por fraude após vazamento de denunciante anônimo. Marcus caiu de joelhos. Não era só uma separação, não era só um hack. Helena tinha liberado os registros financeiros, os registros dos subornos, os registros da evasão fiscal offshore, os registros que provavam que a fusão com a Helios era baseada em números de usuários inflados. O celular dele, que tinha deixado no penthouse, estaria tocando sem parar. Mas aqui, no zumbido frio da sala de servidores moribunda, havia apenas o som da própria respiração pesada dele. Às 4 da manhã, os primeiros carros de polícia pararam do lado de fora do prédio. Mas Helena Sterling já estava a 30 mil pés de altitude, bebericando água com gás num jato privado pago por uma empresa de fachada, que Marcus nem sabia que existia. Assistindo o nascer do sol sobre as nuvens. Abriu o laptop. Um único arquivo estava na área de trabalho. Nome do arquivo: O Recomeço. Ela clicou. O sol nasceu sobre Manhattan, mas para Marcus Sterling, era a manhã mais escura da vida dele. O lobby da Torre Sterling, geralmente uma catedral de silêncio e poder, agora era uma cena de crime. O detetive Thomas Miller, da Divisão de Crimes Financeiros da polícia, não parecia impressionado com o piso de mármore ou a arte abstrata. Caminhou até Marcus, que ainda estava largado contra a parede de vidro da sala de servidores, assistindo às barras de progresso vermelhas indicando perda total de dados. Marcus Sterling? Miller perguntou, a voz áspera. Marcus olhou para cima. Os olhos estavam vermelhos, a camisa do smoking desabotoada, os sapatos caros arranhados. Você não entende, Marcus roçou. Fui hackeado. Minha esposa, ela roubou tudo. Você precisa prendê-la. Miller tirou um papel dobrado do bolso do paletó. Não estamos aqui pela sua esposa, Sr. Sterling. Estamos aqui pelo senhor. Por mim? Marcus se levantou, oscilando levemente. Sou a vítima. Recebemos um pacote de documentos no escritório do promotor há 3 horas, Miller disse, recitando as frases padrão com indiferença praticada. Eles contêm registros detalhados de fraude eletrônica, insider trading e falsificação de documentos federais de valores mobiliários relacionados à fusão com a Helios. São mentiras, Marcus gritou. Ela fabricou tudo. Os documentos incluem gravações de áudio, Sr. Sterling. Gravações do senhor autorizando os subornos para a campanha de reeleição do senador Reynolds em troca de aprovação regulatória. Gravações feitas dentro do seu escritório privado. Marcus empalideceu. O escritório? Helena tinha redecorado o escritório dele ano passado. Ela tinha insistido na estética vintage mid-century modern. Ela deve ter colocado escutas nas luminárias. Vire-se e coloque as mãos atrás das costas, Miller ordenou. Você não pode fazer isso, Marcus gaguejou, olhando ao redor procurando um aliado. Jessica tinha sumido. Ela tinha escapado no momento em que as sirenes da polícia soaram. Arthur tinha sumido. Sou um bilionário. Emprego 5.000 pessoas. Agora você é só um cara num smoking sujo, Miller disse, fechando as algemas. Estavam apertadas, frias, reais. A caminhada para fora do prédio foi um pesadelo. A imprensa já tinha sido avisada, provavelmente pelo mesmo e-mail automático que alertou a SEC. Quando Miller levou Marcus pelas portas giratórias, uma parede de flashes o cegou. Sr. Sterling, é verdade que a empresa está insolvente? Sr. Sterling,
O senhor usou fundos de pensão para pagar o apartamento da amante? Marcos, olha para cá. Ele tentou proteger o rosto com o ombro, mas as algemas tornavam impossível. Estava exposto. A imagem de Marcus Sterling, o titã da tecnologia, sendo empurrado para dentro de uma viatura, estaria na capa dos jornais dentro de 1 hora. A viagem até a delegacia central foi silenciosa. Marcus olhava pela janela para a cidade que ele costumava achar que era dona. Agora os prédios pareciam grades de prisão. Na delegacia, foi processado como um criminoso comum. Impressões digitais. Foto de fichamento. Tiraram os cadarços e o cinto para que ele não se enforcasse. Tenho direito a um telefonema. Marcos exigiu enquanto o empurravam para uma cela de detenção que cheirava essa água sanitária e desespero. Faz valer a pena, o guarda disse, apontando para o telefone público na parede. Marcos discou para seu advogado pessoal, Bradford Calloway. Bradford era um tubarão, cobrava $1.500 a hora e tinha mantido Marcos fora de problemas por 1 década. Bradford, Marcos disse, a voz falhando. Estou na primeira delegacia, vem pra cá. Preciso de fiança. Houve um longo silêncio do outro lado. Marcos, Bradford disse, a voz tensa. Não posso te representar. O quê? Não me vem com essa conversa de conflito de interesses. Eu pago seu honorário. Seu cheque do honorário voltou, Marcos. Bradford disse friamente. Faz 1 hora. Todas as suas contas estão congeladas. O banco sinalizou tudo como produto de crime com base nas evidências do denunciante. Vou te pagar em dinheiro. Tenho um cofre nos Hamptons. O FBI está invadindo a casa dos Hamptons enquanto falamos, Bradford respondeu. E Marcos, você deveria saber que os documentos do denunciante me nomeiam como co-conspirador por montar as empresas de fachada. Não vou te buscar. Estou ocupado contratando meu próprio advogado para me manter fora da cadeia. Clique. Marcos segurou o telefone morto contra o ouvido. Deslizou pela parede da cela, sentando no banco de concreto frio. Do outro lado da cela, um homem com uma tatuagem no pescoço olhou para ele. Noite difícil, ricaço? Marcos não respondeu. Enterrou o rosto nas mãos. Estava sozinho. Verdadeira, completamente sozinho. Enquanto Marcos estava trocando seu smoking por um macacão laranja, Helena Sterling estava entrando num banco privado em Zurique, Suíça. Ela parecia diferente. O cabelo, geralmente preso num coque severo e submisso, estava solto e tingido num rico castanho chocolate. Usava óculos escuros grandes e um trench coat que custava mais que um carro médio, mas não tinha logos chamativos. Aproximou-se do balcão do Banque Privé de Geneve. Guten Morgen, ela disse suavemente. Tenho um horário com o Herr Vogler. Número da conta 77 Alfa 0. A recepcionista digitou o número. Os olhos arregalaram levemente. Imediatamente pegou o telefone. Herr Vogler, sua cliente das 9 horas está aqui. Sim, imediatamente. Minutos depois, um homem baixo e careca num terno impecável apareceu apressado. Madame Vance, ou devo dizer... Vance está bom, Helena disse apertando a mão dele. Vamos manter profissional, Herr Vogler. Sentaram num escritório à prova de som com vista para o lago. Vogler colocou um arquivo grosso na mesa. Recebemos as chaves de transferência criptografadas às 3:30 da manhã, horário de Nova York. Vogler disse, limpando suor da testa. Foi uma quantidade substancial de dados e capital. A liquidez está segura? Helena perguntou. Completamente. Os fundos foram movidos das contas de fachada Red Nova, nas Ilhas Cayman através de uma série de saltos em Singapura, e aterrissaram aqui. Como as contas originais foram configuradas, sob títulos ao portador, dos quais a senhora possuía as chaves digitais, a transferência é tecnicamente legal. A senhora não roubou o dinheiro de Marcus Sterling, madame. Vogler pausou, olhando a papelada com admiração. A senhora simplesmente descontou os cheques que ele passou ao portador. Helena assentiu. E a propriedade intelectual? Essa é a parte mais interessante, Vogler disse. Revisamos os contratos de trabalho que a senhora carregou quando escreveu o código-fonte para Sterling Dynamics 10 anos atrás. A senhora não era funcionária, era namorada. Não havia contrato, nenhuma transferência de direitos de PI. Tecnicamente, Marcus Sterling tem licenciado seu software de graça por 1 década. E eu estou revogando a licença, Helena disse. Precisamente. Ao travar os servidores, a senhora simplesmente retomou sua propriedade. A empresa Sterling Dynamics é efetivamente uma casca vazia. Ela é dona dos móveis e do aluguel. Mas o cérebro está nesse HD. Vogler bateu num drive prateado na mesa. Excelente, Helena disse. Agora a próxima fase.
Próxima fase? Quero liquidar 40% dos ativos em dinheiro, Helena disse calmamente. Quero montar um fundo de restituição às vítimas. Vogler piscou. Para quem? Para os funcionários, Helena disse. As secretárias, os faxineiros, os programadores juniores, as pessoas que vão perder o emprego hoje por causa da ganância de Marcos. Quero que suas aposentadorias sejam pagas. Quero que tenham indenização. Isso é incrivelmente generoso. São quase 50 milhões de dólares. Faça isso, Helena disse. E o resto, invista. Estou abrindo uma nova empresa. Vance Logic. E os acionistas da Sterling Dynamics? Os investidores? Helena sorriu. Não era um sorriso agradável. Eles apoiaram um homem que tratava pessoas como lenços descartáveis. Deixa eles brigarem pelos restos. Ela se levantou e foi até a janela. O celular dela vibrou. Era uma notificação de um app de notícias. Manchete. Marcus Sterling tem fiança negada. Risco de fuga. Enfrenta 20 anos. Ela deslizou a notificação para longe. Não sentiu alegria. Não sentiu tristeza. Apenas sentiu leveza. O peso de 10 anos de manipulação psicológica, de ser dita que era emocional demais, de ser dita que tinha sorte de ser esposa dele, tudo tinha sumido. Mais uma coisa, Herr Vogler, ela disse. Sim? Mande um pacote para o promotor em Nova York. Os arquivos secundários. As gravações pessoais? Vogler perguntou nervosamente. Sim, as dele e da amante planejando esconder ativos da Receita Federal. Jessica Thorne vai precisar de motivação para testemunhar. 3 semanas depois, Marcus Sterling estava de volta no penthouse. Mas não era mais dele. Estava em liberdade sob fiança de 10 milhões de dólares, postada por uma empresa de fiança que tinha colocado uma garantia na casa de repouso dos pais dele. O único ativo que os federais ainda não tinham congelado. Estava em prisão domiciliar. Uma tornozeleira eletrônica piscava na perna. O penthouse estava escuro. A energia tinha sido cortada por falta de pagamento. Ele estava rodando um gerador na cozinha que alimentava a geladeira e uma lâmpada. Os móveis de luxo tinham sido retomados. Ele estava sentado numa cadeira dobrável no meio da sala vazia, comendo cereal frio direto da caixa. Parecia um fantasma. Não tinha se barbeado em semanas. Tinha perdido 10 quilos. Houve uma batida na porta. Marcos se levantou de um pulo. Helena, ele sussurrou. Uma parte dele, a parte narcisista delirante, ainda acreditava que ela voltaria. Que ela veria que ele tinha sofrido o suficiente e consertaria tudo. Ela sempre consertava. Abriu a porta. Não era Helena. Era Jessica Thorne. Ela parecia péssima, mas melhor que ele. Estava de jeans e moletom, os olhos escondidos atrás de óculos escuros. Jessica. Marcos respirou. Graças a Deus você voltou. Precisamos planejar. Precisamos dizer a eles que Helena armou pra gente. Jessica não entrou. Ficou no corredor olhando a miséria atrás dele. Não estou aqui para planejar, Marcos, ela disse, a voz sem emoção. O quê? Amor, escuta, eu sei que parece ruim, mas tenho uma reserva. Chaves de cripto escondidas. Helena não pegou tudo. Se a gente conseguir, para. Jessica o cortou. Não existe reserva nenhuma, Marcos. Helena me mandou os registros. Você está quebrado. Ela está mentindo. Ela também me mandou a gravação, Jessica disse, abaixando os óculos para revelar olhos vermelhos e inchados. Aquela da noite do gala quando você estava bêbado na limusine. Marcos congelou. Que gravação? Aquela em que você disse pro motorista que eu era só uma diversão passageira e que ia me largar assim que as ações chegassem a 200 dólares para poder trocar por uma modelo europeia. A boca de Marcos abriu e fechou. Eu estava bêbado. Não quis dizer isso. O FBI tocou para mim essa manhã, Jessica disse, junto com os e-mails onde você me instruiu a assinar os comunicados de imprensa fraudulentos. Você me armou para ser o bode expiatório, Marcos. Colocou meu nome nas mentiras. Eu estava protegendo a empresa. Você estava protegendo você mesmo, Jessica gritou. Depois respirou fundo. Então fiz um acordo. Marcos sentiu o sangue drenar do rosto. Que tipo de acordo? Imunidade total, ela disse. Em troca de testemunho. Contei tudo para eles, Marcos. Sobre os subornos, sobre os dados de usuários falsos, sobre como você forçou Helena a escrever o código e ameaçou interná-la se ela saísse. Você, sua traidora. Marcos sibilou. Eu te dei tudo. O apartamento, as joias. O apartamento que Helena tomou de volta, Jessica riu amargamente. As joias que os federais confiscaram ontem. Você não me deu nada além de uma acusação criminal, Marcos.
Ela enfiou a mão no bolso e puxou um pequeno dispositivo. Um grampo. E aliás, ela disse, arrancando o grampo do peito e jogando no chão. Eles ouviram tudo isso. Você acabou de admitir as chaves de cripto escondidas. Isso é ocultação de ativos. São mais 5 anos. Marcos olhou para o pequeno microfone preto no chão. Parecia um besouro. Tchau, Marcos, Jéssica disse. Virou e caminhou pelo corredor em direção ao elevador de serviço. Jéssica, volta aqui, Marcos gritou, correndo até a porta. A tornozeleira bipou alto, avisando que ele estava no perímetro. Você não pode fazer isso comigo. Eu sou Marcos Sterling. Não mais, ela chamou de volta sem olhar. Agora você é só o detento número 4920. Ela entrou no elevador. As portas fecharam. Marcos ficou parado na porta do seu palácio vazio e escuro. O gerador na cozinha engasgou e morreu. O silêncio voltou, pesado e sufocante. Então, o telefone tocou. Não o celular. Esse tinha sumido há muito tempo. O telefone fixo. Aquele que estava morto. Marcos encarou. Caminhou devagar, as mãos tremendo. Pegou o fone. Alô? Oi, Marcos. A voz era fria, nítida e completamente calma. Era Helena. Helena, ele soluçou. Caiu de joelhos. Helena, por favor. Desculpa. Faço qualquer coisa. Para com isso. Me dá a chave. Me devolve o dinheiro. Assina o que você quiser. Não é sobre o dinheiro, Marcos, Helena disse. A voz parecia vir de uma grande distância, mais íntima, como se estivesse sussurrando no ouvido dele. Só queria te contar uma coisa. Uma coisa que nunca disse em 10 anos de casamento. O quê? O que é? Estou ouvindo. Você sempre disse que eu tive sorte, Helena disse. Disse que eu tive sorte de você me escolher do departamento de TI. Sorte de você ter casado comigo. Sorte de você me deixar morar na sua casa. Eu estava errado. Você é esperta. Você é a esperta. Não, Marcos. Você estava certo. Eu tive sorte. Marcos pausou confuso. O quê? Tive sorte, Helena continuou. Que você fosse tão arrogante que nunca pensou em verificar se sua esposa troféu era a única com a senha de administrador. Helena, confere seu e-mail, Marcos. Acabei de te mandar um documento final. São os papéis do divórcio. Você não precisa assinar. Meus advogados pediram julgamento à revelia baseado na sua prisão. Acabou. Onde você está? Marcos chorou. Me diz onde você está. Estou exatamente onde você me deixou, Marcos, Helena disse. No passado. Adeus. Clique. A linha morreu. Do lado de fora, sirenes começaram a uivar de novo. Mais alto dessa vez. Mais perto. Não estavam vindo para investigar. Estavam vindo para revogar a fiança. Marcos deixou o telefone cair. Sentou no chão no escuro, esperando o fim inevitável. O julgamento de Estados Unidos contra Marcos Sterling foi apelidado de julgamento da década pela mídia. Mas dentro do Tribunal do Distrito Sul de Nova York, parecia mais um funeral. 6 meses tinham passado desde a noite do gala. Marcos tinha envelhecido 10 anos nesse tempo. O cabelo, antes perfeitamente arrumado e tingido de preto, agora estava ralo e grisalho. Usava um terno que claramente era de prateleira, mal ajustado nos ombros. Uma humilhação para um homem que costumava trazer seu alfaiate de Milão de avião. Estava sentado ao lado da defensora pública, uma jovem advogada sobrecarregada chamada Sarah Jenkins, que parecia não ter dormido em uma semana. Ela era a única disposta a pegar o caso depois que os ativos foram apreendidos. Todos de pé, o oficial de justiça bradou. O meritíssimo juiz Ricardo Holloway entrou na sala. Era um homem conhecido pelo desdém por criminosos de colarinho branco. Olhou sobre os óculos para Marcos com o olhar que alguém daria a uma barata no chão da cozinha. Podem sentar, juiz Holloway disse. Estamos aqui para a sentença. O júri considerou o réu culpado em todas as 34 acusações, incluindo crime organizado, fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e suborno de testemunha. Marcos tremeu. Olhou para a galeria atrás dele. Estava lotada. Repórteres, ex-funcionários, acionistas furiosos. Mas o assento que ele ficava olhando, a primeira fila, reservada para vítimas, estava vazio. Helena não estava lá. Ela não tinha vindo à audiência inicial. Não tinha vindo ao julgamento. Não tinha dado uma declaração de impacto da vítima. Tinha mandado um advogado ler uma breve declaração que simplesmente dizia: retomei minha vida. Não tenho tempo a perder com o passado. Era o insulto final. Ele nem valia o triunfo dela. Sr. Sterling, juiz Holloway disse, a voz trovejando.
O senhor tem algo a dizer antes que eu pronuncie a sentença? Marcos se levantou. As pernas pareciam gelatina. Agarrou a mesa. Meritíssimo, Marcos roçou. Eu construí essa cidade. Criei empregos. Sou um visionário. Cometi um erro. Sim, confiei nas pessoas erradas. Minha esposa, ela orquestrou isso. Ela é a mandante. Uma onda de riso passou pelo tribunal. Não era riso de zombaria. Era o riso cansado de pessoas ouvindo um homem delirante. Sr. Sterling, o juiz o cortou. Este tribunal revisou as evidências fornecidas pela Sra. Vance. Elas incluem terabytes de dados, mostrando o senhor explicitamente ignorando os protocolos de segurança dela para fraudar investidores. Inclui áudio do senhor ameaçando, e eu cito, destruir a sanidade dela se ela tentasse sair. O senhor não é um visionário, senhor. É um agressor que foi pego. O juiz abriu o arquivo na frente dele. A promotoria pediu a pena máxima. Dada a magnitude das perdas, bilhões de dólares em fundos de pensão eliminados e sua total falta de remorso, estou inclinado a concordar. Marcos olhou para Sarah Jenkins. Ela olhou para o bloco de notas, se recusando a encontrar os olhos dele. Marcos Sterling, sentence o senhor a 25 anos em uma penitenciária federal, sem possibilidade de condicional pelos primeiros 20 anos. O senhor também é condenado a pagar restituição no valor de 450 milhões de dólares. Não tenho esse dinheiro, Marcos gritou, perdendo a compostura. Ela levou tudo. Então o senhor vai trabalhar na cantina da prisão por 12 centavos a hora até a dívida ser paga, juiz Holloway disse friamente. Pelo meu cálculo, isso deve levar aproximadamente 4 bilhões de anos. Levem-no. O martelo bateu. Soou como um tiro. 2 federais agarraram Marcos pelos braços. Não! Não! Marcos gritou enquanto era arrastado para trás. Helena, sei que você está assistindo. Você não pode fazer isso. Eu sou Sterling. Eu sou o rei. As portas bateram, cortando os gritos dele. Do lado de fora, nos degraus do tribunal, as câmeras piscaram. Mas não estavam esperando por Marcos. Estavam virando as lentes para um SUV preto encostando no meio-fio. A janela traseira abaixou. Não era Helena, era Arthur Penhaligon. Ele saiu parecendo mais jovem e mais feliz do que em anos. Caminhou até o banco de microfones. Sr. Penhaligon, um repórter gritou. Qual é a reação da Vance Logic sobre o veredito? Arthur ajustou a gravata. A senhora Vance está satisfeita que a justiça foi feita. No entanto, ela não pôde estar aqui hoje. Por que não? Arthur sorriu. Ela está atualmente em Tóquio tocando o sino de abertura da Bolsa de Valores. A Vance Logic acabou de abrir capital. O IPO é o maior da história da tecnologia. Os repórteres se apressaram para checar os celulares. O ticker de ações mostrava Vance disparando. Marcus Sterling estava numa cela de detenção sendo acorrentado para transporte a uma prisão de segurança máxima. Helena Sterling, agora Helena Vance, estava fazendo seu primeiro bilhão inteiramente nos próprios termos. Um ano depois, a Instituição Correcional Federal de Otisville era um lugar de concreto cinza e desespero fluorescente. Para o detento número 4920, anteriormente conhecido como Marcus Sterling, era um inferno vivo. Marcus estava sentado na beirada da cama, encarando a tinta descascando na parede. Tinha perdido 15 quilos. As mãos antes manicuradas estavam ásperas e calejadas do trabalho designado. Lavanderia. O homem que costumava usar ternos de seda italiana, agora passava 10 horas por dia dobrando uniformes ásperos manchados de água sanitária para criminosos. Ei, Sterling! Uma voz gritou do corredor do bloco de celas. Mexe esse rabo, é dia de cantina, não quer seus biscoitos? Marcos estremeceu. Odiava dia de cantina. Era um lembrete da pobreza. A conta prisional dele estava perpetuamente vazia. A ordem de restituição de 450 milhões significava que qualquer dinheiro mandado por parentes distantes era instantaneamente confiscado pelo Estado. Vivia dos magros salários do trabalho na lavanderia, 12 centavos a hora. Arrastou-se para a fila mantendo a cabeça baixa. Queria café, café de verdade. Não a lama marrom servida no refeitório. Mas um pote de café instantâneo na cantina custava 12 dólares. Isso era 100 horas de lavanderia. Chegou à frente da fila. O detento atrás da janela de acrílico, um cara chamado Miudinho, zombou dele. O que você quer, Sterling? Tem 40 centavos. Só um pacote de miojo. Marcos sussurrou. O orgulho há muito perdido. Preço subiu, Miudinho disse, apontando para a lista impressa. Miojo é 50 centavos agora. Inflação, chefe.
Marcos sentiu lágrimas pinicarem os olhos. Virou-se de mãos vazias, enquanto a fila atrás dele ria. Olha só o bilionário, nem consegue comprar macarrão instantâneo. Voltou para a área comum derrotado. Queria ligar para o advogado dele, bem, a defensora pública que raramente atendia. Mas ligações eram 50 centavos o minuto. Não podia pagar para ouvir uma voz humana. Enquanto isso, 150 quilômetros ao sul em Manhattan, a atmosfera era muito diferente. O arranha-céu na Seine Wall Street tinha passado por uma transformação. A energia masculina pesada da Sterling Dynamics tinha sumido. O lobby agora estava inundado de luz natural, cheio de esculturas cinéticas e vegetação viva. As letras cromadas acima da recepção diziam: Vance Logic. Helena Vance entrou na sala de reuniões. O ambiente silenciou instantaneamente. Ela não andava mais como uma esposa desprezada, andava como uma titã. Usava um terno cor de creme que custava mais que a antiga fiança de Marcos. O cabelo estava cortado num bob elegante e chique. Bom dia, ela disse, tomando seu assento na cabeceira da mesa. Bom dia, Sra. Vance. Os membros do conselho responderam em coro. Eram algumas das pessoas mais poderosas das finanças, e olhavam para ela com uma mistura de medo e reverência. Vamos pular as formalidades, Helena disse, tocando no tablet. Revisei os lucros trimestrais. O pacote de cibersegurança Protocolo Zero bloqueou com sucesso 42 ataques a bancos na Europa este mês. Nossas ações subiram 18%. É um trimestre notável, Helena, disse Julian Thorne, um investidor sênior sem nenhuma relação com Jessica, que atualmente estava trabalhando numa lanchonete em New Jersey sob programa de proteção a testemunhas. No entanto, temos uma pergunta sobre um item no seu orçamento discricionário pessoal. Helena ergueu uma sobrancelha. Continue. A senhora alocou uma quantia significativa, quase 20 milhões de dólares, para adquirir uma empresa de logística de médio porte chamada Sentinel Secure Solutions. Eles gerenciam cadeias de suprimento de prisões. Parece fora da marca para uma empresa de tecnologia e IA de ponta. Helena se recostou na cadeira, um pequeno sorriso enigmático brincando nos lábios. A Sentinel gerencia os contratos de cantina e telecomunicações para o Bureau Federal de Prisões na região Nordeste. Não está fora da marca, Julian. É integração vertical. Estamos capturando pontos de dados de cada setor da sociedade. Mas as margens são mínimas, Julian argumentou. Prisões são um negócio de alto volume e baixo lucro. Não estou comprando pelo lucro, Helena disse suavemente. Estou comprando pela experiência do usuário. Os membros do conselho trocaram olhares confusos. Aprove a aquisição, Helena disse, a voz não deixando espaço para debate, e implemente imediatamente a iniciativa de comunicações justas que eu redigi. A iniciativa onde baixamos os preços? Julian perguntou, olhando o arquivo. Senhora Vance, isso propõe baixar as taxas de telefone para zero e reduzir itens de luxo em 90%. Vamos operar no prejuízo. Posso pagar o prejuízo, Helena disse, se levantando para sinalizar que a reunião tinha acabado. Só garanta que a mudança de marca aconteça rápido. Quero cada recibo, cada tela de telefone e cada máquina de venda automática, exibindo o novo logo da empresa-mãe até segunda-feira de manhã. Caminhou até a janela, olhando para o norte, em direção ao horizonte, em direção a Otisville. É sobre reconhecimento de marca, ela sussurrou para si mesma. 3 dias depois, na penitenciária de Otisville, Marcos estava esfregando o chão do bloco de celas quando um burburinho passou pelos presos. Ei, olha isso! Alguém gritou da área de telefones. Os telefones estão de graça. O quê? Estou te dizendo. Acabei de ligar para minha mãe em Queens. Sem verificação de crédito, sem cobrança. Diz, ligação cortesia. Marcos parou de esfregar. Olhou para o quiosque da cantina. Uma fila estava se formando, mas as pessoas não estavam bravas. Estavam animadas. Sterling! Miudinho gritou da janela. Traz essa bunda aqui. Marcos foi, desconfiado de uma armadilha. O quê? Olha a tela, cara. Bug no sistema ou algo assim. Aquele pote de café belga instantâneo que você fica babando? Está dando 10 centavos. Marcos encarou a tela digital. Café Ouro Premium belga. Preço, 0,10. Sentiu uma onda de adrenalina. Pescou uma nota amassada de $1 da meia. Sua reserva de emergência. Vou levar, Marcos disse, as mãos tremendo. E uma barra de chocolate. E o sabonete bom. Pode entrar, grandão, Miudinho disse, digitando. A transação passou. Pela primeira vez em um ano, Marcos segurava luxo nas mãos. Um pote de café, uma barra de chocolate suíço. Parecia ganhar na loteria.
sentiu uma onda súbita e patética de gratidão pelo universo. Talvez Deus tenha me perdoado, ele pensou. Aqui está seu recibo, miudinho disse, arrancando o papel da máquina. Marcos pegou o recibo. Planejava saborear o chocolate na cela. Olhou para o papelzinho para checar o saldo restante. No topo do recibo, em tinta preta em negrito, estava o novo logo do fornecedor. Sentinel Secure Solutions, uma subsidiária integral da Vance Logic. Marcos congelou. O mundo parou de girar. O barulho da prisão sumiu num zumbido agudo nos ouvidos. Olhou para o pote de café. Olhou para o chocolate. Ela comprou a loja. Olhou para a área de telefones. Acima dos telefones, um novo banner digital passava na tela de LED. Conexões gratuitas fornecidas cortesia de Helena Vance. Porque todo mundo merece uma voz. Marcos derrubou o pote de café. Estilhaçou no chão de concreto. Vidro e pó marrom explodindo por todo lado. Ela não estava apenas livre. Ela não estava apenas rica. Ela estava aqui. Ela era a razão de ele poder comer. Ela era a razão de ele poder falar. Ela tinha transformado a prisão dele na casa de bonecas dela. Ele não estava sofrendo por causa do sistema mais. Estava sobrevivendo unicamente por causa da caridade dela. Não. Marcos ofegou recuando. Não, não, não. Qual é o seu problema, cara? Miudinho perguntou. Você derrubou suas coisas? Ela é dona. Marcos gritou, agarrando a cabeça. Ela é dona do café. Ela é dona dos telefones. Ela é dona do ar. Correu de volta para a cela, se jogando na cama, puxando o cobertor fino sobre a cabeça. Encolheu-se em posição fetal, tremendo descontroladamente. Não era misericórdia, era a demonstração de poder definitiva. Ela tinha arrancado dele sua última defesa, sua condição de vítima. Ele nem podia mais odiar o sistema porque ela era o sistema. Toda vez que desse uma mordida na comida, ia sentir o gosto do sucesso dela. Toda vez que fizesse uma ligação, ia ter que agradecer a ela. Estava preso numa gaiola, e ela era quem pagava pela alpiste. Manhattan, o penthouse. Helena estava na sacada do novo apartamento com vista para o Central Park. Era anoitecer. As luzes da cidade estavam acendendo, 1 bilhão de diamantes espalhados no veludo preto da noite. O celular vibrou. Era uma mensagem do diretor de Otisville, com quem ela tinha falado pessoalmente mais cedo. Mensagem: a nova estrutura de preços está ativa. O moral dos detentos está no nível mais alto de todos os tempos. Obrigado pela sua generosidade, Sra. Vance. Embora tenhamos tido um incidente, o detento Sterling teve um ataque de pânico no refeitório. Está atualmente na enfermaria sob sedação. Helena leu a mensagem. Não sorriu. Não riu. Apenas sentiu uma sensação geométrica tranquila de completude. Como o clique final de um cubo mágico resolvido. Digitou uma resposta. Garanta que ele receba o melhor tratamento e cobre a conta médica na minha conta pessoal. Apertou enviar. Desligou o celular e colocou no parapeito. Olhou para a cidade que Marcos tinha tentado conquistar com barulho e ganância. Ela tinha tomado com silêncio e estratégia. O vento soprou pelo cabelo dela. Tinha 40 anos. Estava sozinha. E pela primeira vez na vida, estava inteira, lindamente livre. Pegou a taça de vinho e ergueu para a lua. Checkmate. Ela sussurrou. E esse é o gênio aterrorizante de Helena Vance. A maioria das pessoas quer vingança, quer ver o inimigo gritar. Mas Helena entendeu algo mais profundo. Ela não queria apenas machucar Marcos, queria se tornar o deus dele. Ao comprar os serviços da prisão e baixar os preços, ela garantiu que Marcos nem conseguisse escapar da memória dela. Ele tinha que comer a comida dela, usar os telefones dela, viver pela graça dela. Marcos Sterling passou a vida achando que dinheiro era uma arma para bater nas pessoas. Helena mostrou que dinheiro, na verdade, é uma rede. E ele era só um peixe que ela decidiu manter num aquário. Muito obrigada por assistir essa saga de traição e brilhantismo. Essa história nos lembra que a pessoa mais quieta da sala geralmente é a que você deveria temer mais. Tenho uma pergunta para vocês. Acham que Helena foi longe demais ao comprar a empresa da prisão, ou foi a punição perfeita para um narcisista como Marcos? Me conta sua opinião honesta nos comentários. Se curtiu esse drama de longa duração, por favor arrasa naquele botão de curtir e compartilha esse vídeo com um amigo que ama uma boa história de vingança. Não esquece de se inscrever e ativar as notificações para ser o primeiro a ver nossa próxima história. Até a próxima. Nunca subestime a pessoa que sabe suas senhas. Fiquem bem.